O que é o princípio da inclusão e exclusão? Nada mais, nada menos do que um nome difícil para uma coisa bem intuitiva. É basicamente o seguinte: nós queremos encontrar qual que é o número de números que são divisíveis por 2 ou por 3 entre 1 e 100, tá certo? Então, entre os números 1 e 100, quais são os números que são divisíveis ou por 2 ou por 3? Por exemplo, o número 2, o número 3, o número 6, o número 8, o número 12, todos esses números são divisíveis ou por 2 ou por 3. Quantos são, tá certo? Para resolver esse tipo de questão, a gente vai usar o princípio da inclusão e exclusão, que diz basicamente o seguinte: ora, nós temos que o número, tá? A gente já volta para essa questão. O número de elementos de A união B é exatamente a mesma coisa que o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A intersecção B. Tranquilo? E claro, dá para expandir isso aqui. Mas o que isso aqui está nos dizendo? É basicamente o seguinte: digamos que nós temos dois conjuntos, tá? Esse conjunto aqui é o conjunto A, esse é o conjunto B. A gente quer saber quantos... nessa formulazinha que é a fórmula do princípio da inclusão e exclusão, o que isso aqui está dizendo? De forma um pouquinho mais complicada, vamos tornar intuitivo. O número de elementos de A união com B, ou seja, o número de elementos total, se a gente pegar todos os elementos que tem nesse conjunto, tranquilo? O número de elementos de tudo é igual ao quê? Ora, é exatamente a mesma coisa que o número de elementos de A, que é esse pedaço daqui, confere, mais o número de elementos de A, mais o número de elementos de B, que eu vou pintar com esse roxo aqui. Então, essas duas quantias, concorda comigo que se tu somar elas duas, tu vai obter exatamente isso? Não. Por quê? Porque falta um termo de correção aqui. Quando nós fizemos A, nós encontramos tudo isso daqui, tá certo? E quando nós somamos com B, nós encontramos mais tudo isso aqui. Mas a gente está somando o termo central, aqui, ó, duas vezes. Ou seja, esse elemento, os números de elementos de A, inclui esse pedaço. E o número de elementos de B inclui esse pedaço. A gente está somando isso aqui duas vezes. Então a gente vai ter que diminuir esse pedaço central uma vez. Concorda comigo? Porque a gente somou ele duas vezes. Então a gente vai fazer menos a intersecção entre A e B. Intersecção é exatamente esse pedaço central. A gente vai subtrair ele. Tranquilo? O que diabos isso aqui tem a ver com a nossa questão? Foca. Digamos que o nosso A seja basicamente o 2 e o nosso B seja o 3, tá certo? Então nós queremos encontrar todos os números entre 1 e 100 que são múltiplos de 2 ou de 3. Os números são múltiplos de 2 entre 1 e 100, a gente vai fazer basicamente o seguinte. Para encontrar, caso vocês não conheçam, o número de múltiplos, a gente usa uma função que se chama função piso. Tu pode fazer de qualquer jeito que tu queira, tá? Mas é basicamente isso aqui, ó. O número de divisores entre 1 e 100, de números múltiplos entre 1 e 100, múltiplos de 2, é exatamente isso daqui. É a função piso de 100 sobre 2. O que é a função piso, para aqueles que não conhecem, é basicamente o seguinte. Se nós tivermos a função piso de 50, ela vai retornar 50. Se tiver a função piso de 50,3, ela vai me dar 50, entendeu? Ou seja, tudo que isso aqui faz é simplesmente ignorar a parte fracionária, tranquilo? Então, quando a gente faz esse risquinho embaixo, quer dizer que a gente está ignorando a parte fracionária do número. A gente chama de forma mais formal de função piso, tá certo? Então, para calcular o número de divisores, é só tu pegar 100 dividido por 2 e fazer a função piso. Tranquilo? Ou se tu quiser, faz de qualquer jeito, faz por PA, faz contando, tanto faz, tá? Mas então, o número de divisores é isso daqui. O número de divisores, o número de múltiplos de 2 entre 1 e 100. Isso daqui é o número de A, tá? Só que o número de B é o quê? É o 100, só que é o número de múltiplos agora do número 3. Tranquilo? Que é igual a isso daqui. Nesse caso aqui a gente vai obter 50, nesse aqui a gente vai obter 33. A parte fracionária é desprezada. Só que tem que subtrair da intersecção deles. Mas qual que é a intersecção dos números múltiplos de 2 e de 3? São os números múltiplos de 6. Concorda comigo? Todos os números são múltiplos de... Por exemplo, o número 6, tá? O número de 6 a gente está contando como sendo... Nesse cálculo aqui, a gente conta o número 6 como sendo um múltiplo de 2, mas a gente está contando o número 6 de novo, porque ele é um múltiplo de 3. Então, nesse pedaço está o número 6. Tá? Então a gente vai ter que fazer menos, vamos ter que descontar a intersecção desses dois,
que são todos os números múltiplos de 6, porque eles são tanto múltiplo de 2 múltiplo de 3 e vão ser contados duas vezes, tá? Que é a intersecção de A, é o número de elementos de A intersecção B, tranquilo? Então como é que a gente faz para encontrar quantos múltiplos são? Ora, a resposta, nada mais, nada menos, é que achar a resposta do 1, tá certo? Então o número de elementos que são... O número de elementos que são múltiplos de 2, que é igual a 50, mais o número de elementos que são múltiplos de B, que é igual a 33, menos o número de elementos que são múltiplos de 6, que é igual a 16 aqui, né? Menos 16. Então essa era a resposta. Deixa eu ver se eu sei calcular isso daqui. Deve dar uns 67. Tranquilo? Era isso que vocês tinham que ter em mente. No próximo vídeo nós vamos expandir. Esse vídeo era só para dar ideia. No próximo vídeo vai ser um pouco mais interessante. Tranquilo? Falou!